Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dos shorts com transpasse frontal. Vou colocar aqui a imagem que eu usei de inspiração para esse transpasse frontal. É um modelo que eu fiz de cintura alta, com acabamento em revel, tanto na parte da cintura, mas também na parte da barra. E aí a gente vai também acrescentar um zíper invisível na lateral desses shorts. Esse modelo de shorts eu vou fazer em conjunto e também no mesmo tecido que eu fiz o top corset, que já está disponível para vocês aqui no canal. O passo a passo da costura do top corset já tem disponível aqui no canal na parte gratuita, vou deixar o link aqui para vocês. E a modelagem desse top corset também já está disponível dentro da minha área de membros. Se quiser ter acesso a essa aula e também a modelagem desses shorts transpasse frontal, que vai estar para vocês disponível na semana que vem na área de membros, é só você se tornar membro aqui do meu canal no YouTube. Então é só você clicar no botão Seja Membro que tem abaixo aqui do meu vídeo ou entrar no link que está na descrição desse vídeo e aí se tornar membro, tá? Tem um valor mensal de R$14,99, é um valor bem simbólico mesmo, como apoio ao meu trabalho. Lembrando que essa minha área de membros ela é focada para a parte de modelagem, para quem quer realmente aprender modelagem, aprender a trabalhar como modelista, tanto no CLT como freelancer. Lá dentro tem várias dicas, já tem várias aulas liberadas e a partir do momento que você se torna membro do canal, você já tem acesso a todas as aulas que estão liberadas dentro dessa área. E a metragem necessária para fazer o corte desses shorts no tamanho P foi de 1,10 m. Para um tamanho PPP pode usar aí essa metragem de 1,10 m. Os outros tamanhos eu te indico ter a modelagem em mãos, traçada ou então o molde pronto, que também já está disponível na minha loja, o link está aqui embaixo. Você consegue adquirir o molde pronto da grade completa desses shorts ou de apenas um tamanho, e ao ter esse molde em mãos você consegue fazer uma simulação para saber qual a metragem correta de tecido para adquirir. Então é isso, espero muito que gostem do vídeo. Se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários e agora bora conferir o passo a passo. Já estou aqui na mesa com todas as partes que compõem esse meu shorts transpassado e um lado do shorts eu já comecei a fazer as partes de revel, tá? Da barra. Por quê? Como ele é um shorts transpassado, a gente precisa ter alguns acabamentos feitos por primeiro pra depois a gente conseguir dar acabamento aqui, ó, na parte da barra, na lateral e na parte do gancho. Então eu vou explicar pra vocês entenderem o porquê que eu já fiz. A gente vai precisar começar montando essa peça, a parte de gancho, ó, só que colocando aqui, posicionando a parte do transpasse que vai por baixo aqui do transpasse frente, para fazer esse formato. Só que aqui, como a gente vai fechar essa parte de gancho, a gente já precisa ter o acabamento dessa parte aqui do transpasse. Então eu já apliquei revel aqui. Eu vou fazer o outro lado com vocês, só tô explicando aqui para vocês entenderem. Já apliquei o revel, virei ele pro lado avesso e eu pespontei uma beiradinha dele. Por quê? Eu não posso pespontar ele ainda por inteiro, porque eu vou fazer essa parte depois ao fechar lateral, ao unir lateral frente com lateral costas. E aí quando eu for fazer esse processo, eu vou fazer com o revel aqui dessa lateral aberto, tanto essa parte da frente quanto a parte traseira dos shorts, para depois no final a gente virar e dar continuidade nesse pesponto na parte aqui inferior desse transpasse. Essa partezinha aqui, ó, superior também que é transpassado, eu também pespontei só até uma parte, ó. Fiz o acabamento em revel, virei pro lado avesso e pespontei basicamente aqui uns 6 centímetros. E deixei essa outra parte sem pespontar, porque aqui vai ser o mesmo processo. Quando eu for unir entre pernas dianteiro com traseiro do shorts, também eu vou abrir a parte do revel, vou unir overlock mais reta e depois eu viro tanto esse revel parte dianteira quanto parte traseira para fazer o pesponto geralzão, tá? Daí eu dou continuidade, eu continuo da onde eu parei aqui e faço o contorno aqui restante da barra dianteira com a barra traseira. Então é basicamente isso, eu já fiz a parte aqui do revel desse lado aqui do shorts, que é a parte direita do shorts dianteiro, e a parte aqui do traseiro também, ó, posicionei direito com direito do revel na barra, fiz aqui uma costura na máquina reta e também fiz limpeza nessa beiradinha aqui, ó, na máquina overlock. Vou deixar a parte traseira assim por enquanto. E agora eu vou fazer o outro lado ali com vocês na prática. Então aqui eu tenho parte do revel da barra e essa parte aqui. Então aqui é só encaixar ele assim, bem certinho. Aí eu vou passar uma limpeza na máquina overlock nessa parte superior do revel da barra. E depois eu coloco aqui, ó, direito com direito, tá aqui.
e vou passar uma costura aqui nessa parte com a distância de 1 centímetro. Mesma coisa nessa outra parte, ó. Encaixa aqui bem certinho, só para você entender qual é a parte superior aqui do teu revel, que é a parte que você vai passar na overlock. Vou passar essa partezinha aqui, depois eu vou posicionar direito com direito, vou para a máquina reta e passo uma costura aqui com a distância de 1 centímetro. E na parte barra traseira é o mesmo processo, ó. Posiciona aqui primeiro, então vou passar uma limpeza nessa parte superior. Depois eu coloco direito com direito, vou para a máquina reta e passo uma costura aqui com a distância de 1 centímetro. Aqui então a parte do traseiro a gente deixa assim por enquanto. Aí aqui a parte do dianteiro a gente vai virar ela pro avesso, a parte do revel. E nessa região mais curta, que é a região do gancho, é onde eu vou fazer aquele pesponto, cerca de uns 6 centímetros, tá? Então eu começo aqui com retrocesso, finalizo aqui com retrocesso também. E aqui, ó, nessa outra, e aqui desse outro lado também, que é da frente, eu vou virar revel aqui pro lado avesso. Na lateral da peça é onde eu vou fazer esse mesmo processo, ó. Retrocesso aqui no começo da lateral e venho uns 6 centímetros pra frente. E finalizo também com retrocesso. Agora, então, o que eu vou fazer vai ser colocar o transpasse aqui debaixo da parte da frente, ó. Posicionando aqui gancho sobre gancho bem certinho. Pode colocar alfinete, se quiser alinhavar essa parte também pode. Vou aplicar só um alfinete aqui para segurar as duas partes e vou fazer a mesma coisa desse outro lado, ó. Parte do gancho aqui com essa outra parte de gancho. Alinha bem a parte de cintura e gancho. Feito isso, agora eu posiciono direito com direito, que a gente vai unir o gancho dianteiro e gancho traseiro. Por isso que a gente precisou montar esse transpasse para depois unir os ganchos. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte traseira, ó. Vou colocar aqui direito com direito. E agora eu vou lá para a máquina overlock, vou passar uma costura para unir gancho dianteiro e gancho traseiro. E depois eu vou para a máquina reta passar uma costura com a distância de 1 centímetro no gancho dianteiro e no gancho traseiro. Então ficou assim, ó, a parte do gancho já feita. Agora eu vou aplicar o revel da cintura. Então para isso, primeiramente eu vou lá na máquina overlock e vou passar uma limpeza na parte inferior desse revel. Vou abrir ele aqui, ó. Aqui eu passo uma limpeza e no revel da cintura traseira também eu faço isso. Vou abrir e passar uma limpeza aqui também. E agora eu vou aplicar então aqui o revel dianteiro, vou pegar a parte do pique que eu tenho aqui, ó, e vou posicionar bem no centro aqui dianteiro, na união do gancho. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte da cintura traseira. E agora eu vou lá para a máquina reta passar uma costura aqui, ó, com a distância de 1 centímetro, tanto na cintura dianteira como na cintura traseira. Então ficou assim, agora eu vou posicionar aqui direito com direito, vou colocar revel com revel, parte aqui da cintura.
bem certinho da parte traseira com o dianteiro. Agora a gente precisa também, ó, abrir a parte do revel aqui da barra, tanto traseiro quanto do dianteiro. Então aqui você escolhe também um lado que você vai fechar por inteiro essa lateral. Então aqui, ó, pega também essa parte, ajeita ela bem direitinho aqui na lateral para não acabar deixando ela fora, né, ao fechar a lateral na overlock. Posiciona bem certinho. Se preferir alinhavar, também pode ser. Aqui, ó, tô posicionando as costuras, né, de revel bem certinho. E essa lateral é a lateral que eu vou fechar por inteiro. Então aqui eu vou passar uma costura na overlock, dianteiro com traseiro, e em seguida uma costura na máquina reta. Já desse outro lado, vou passar uma limpeza na máquina overlock com essa parte do revel aberta e a parte aqui do revel da barra também aberto, ó. Essa parte para cima e essa para baixo. Passo uma limpeza aqui por inteiro na parte traseira e desse outro lado aqui, ó, na parte dianteira, também eu passo uma limpeza na overlock com a parte do revel aqui, ó, para baixo e essa para cima também. Fechei aqui então uma lateral, as outras duas ficaram abertas. Vou posicionar aqui, antes de ir para a máquina reta, para reforçar essa costura da lateral, eu vou novamente para a overlock para fechar aqui o entrepernas, porque depois eu só vou na máquina reta e reforço a costura aqui do entrepernas e da lateral na máquina reta. Então aqui eu vou posicionar gancho dianteiro com gancho traseiro, a parte da costura. Vou colocar alfinetes aqui para segurar. E vou colocar o meu revel aberto dessa forma, ó, bem certinho. Revel da barra frente com revel barra costas. E agora eu vou lá para a máquina overlock e vou passar uma costura aqui também. E depois vou para a máquina reta reforçar a costura de entrepernas e costura da lateral. Agora lá na máquina reta eu vou colocar esse calcador que é para zíper invisível. Aqui eu tenho dois, que é um para cada lado, mas antigamente eu tinha só um e dava tranquilamente para aplicar, tá? Dos dois lados ali da perninha do zíper. E tenho aqui também o zíper invisível que eu vou aplicar nessa peça. Eu vou aplicar um beijinho que eu não tenho branco e nem no tom de azul. Então eu vou aplicar esse aqui mesmo, mas se você tiver na tom do tecido que você está trabalhando, é melhor ainda. Então aqui o meu zíper ele vai ficar desta forma, ó, por dentro da minha peça, só para vocês entenderem. Assim. Então, o que eu gosto de fazer é, eu coloco meu zíper direito com direito, vou abrir aqui, ó, essa parte do revel. E posiciono ele bem certinho aqui, ó, a parte do final do zíper, bem na altura onde finaliza aqui, né, onde tá a junção da minha cintura com o revel. E esse revel, ele vem por cima aqui, ó, abraçando esse zíper. Também posso deixar ele aberto, ó, desta forma, para facilitar. Pra hora que eu for encaixar aqui o alfinete, ou se você quiser alinhavar, também pode alinhavar. Vou fazer a mesma coisa com essa outra perninha aqui. Então, aqui também fica direito com direito, do zíper na lateral aqui da peça. Essa sobra de zíper que eu tenho na parte de cima aqui, eu dobro ela, ó, jogando ali pra lateral. E venho com o revel abraçando aqui, ó, por cima. E coloco o alfinete aqui.
E agora eu vou lá para a máquina reta passar uma costura, ó. Eu venho com essa costura bem rente aqui no dentinho e eu meio que entro com a agulha por aqui, ó. Dessa forma ele fica bem invisível, mas eu começo desde essa parte aqui de cima, aqui que eu não consigo visualizar, eu vou sentindo esses dentinhos do zíper, que é onde vai me auxiliar para empurrar, sabe? Dentinho para cá para eu conseguir vir com a minha agulha aqui. Então eu venho com a costura até nessa parte aqui mais ou menos, ó, finalizo com retrocesso, para depois eu fechar esse restante da peça somente na máquina reta com o calcador comum. Então agora eu vou lá para a máquina reta e vou trocar o meu calcador comum por esses calcadores aqui, ó, que auxiliam na costura de zíper invisível. Então ficou assim a parte do zíper invisível. Fica bem invisível mesmo, tá? E agora eu vou finalizar essa parte aqui, ó, fechando o restante da lateral. E aqui, ó, eu vou posicionar a lateral aqui dianteira com lateral traseira, parte de revel com revel, e o restante da minha lateral bem certinho. E vou colocar alguns alfinetes aqui para segurar as duas partes. E agora eu vou lá para a máquina reta, voltei o calcador comum na minha máquina e eu vou costurar agora com a distância de 1 centímetro aqui, ó, da barra, até chegar aqui nessa parte do zíper. Daí eu subo um pouquinho dessa parte aqui do zíper, que é para dar o acabamento também dessa parte aqui inferior. Então ficou assim, ó, a parte da lateral que tem o zíper. E agora, para finalizar essa peça, só falta realmente dar continuidade aqui nos pespontos do revel, né? Pra gente ter realmente essa peça finalizada. Então lembra que aqui, ó, na parte do transpasse que tá por dentro aqui dianteiro, ó, eu pespontei a minha peça até aqui. Então eu vou precisar dar continuidade. Aqui eu acho que vai ficar mais fácil eu vir pelo avesso da peça, para rebater essa costura. Então, eu vou dar continuidade aqui, ó, no retrocesso, tá vendo que ele tá preso só até essa parte. Então, eu vou dar retrocesso aqui e vou dar continuidade, ó, em toda essa boca de perna. Venho, venho, venho e finalizo nessa outra partezinha que eu também já prendi até aqui, ó. Finalizo aqui pelo avesso. Vou fazer isso nas duas bocas de perna. Peça finalizada por aqui, espero muito que tenham gostado do passo a passo, a gente se vê na próxima aula, beijos e até lá!